Bem-vindos de volta neste que é o seu programa Top Gospel Moçambique, no seu último bloco, onde nós iremos refletir acerca da palavra de Deus. Mas como sabemos, o pastor António Mutimuculo não está fisicamente conosco aqui no estúdio, ele se encontra na cidade da Beira e eu passo a saudar o pastor diretamente da Beira. Pastor, muito bem-vindo ao Chipacana Top Gospel Moçambique. Shalom, amado irmão Domingos. Shalom, Igreja de Cristo em Moçambique. É sempre bom voltarmos ao seu convívio familiar nesses cultos de domingo aqui na Top TV, no seu melhor programa gospel, o Top Gospel. Shalom. Pastor, eu sinto com outra metade desfeita quando o pastor não está entre nós, mas eu gostava de saber como é que foi a viagem até o local onde se encontra, na Beira, e também aproveitar, questionar qual é o título, o tema do nosso debate para hoje e as escrituras de base, pastor. Amém, amado irmão Domingos. Estou a responder aqui a partir da cidade da Beira, onde, conforme despedimos na semana passada, cá o Senhor me tem enviado para vir e ter um encontro com a Igreja de Cristo deste lado. Devo dizer que a minha viagem para cá correu muito bem e que o povo de Deus, na verdade aqueles que estão com a noção de que este é o tempo de preparar a Igreja para a gloriosa vinda do Messias, têm estado a entrar em contato. E temos um programa extremamente apertado nos dias que vêm, onde de rua em rua, de casa em casa, estaremos andando e partilhando e pregando a mensagem da salvação para aqueles que se importam com as suas almas. Então, é muito bom podermos estar aqui a fazer este programa a partir daqui da cidade da Beira. Então, amado irmão Domingos, o nosso tema para o dia de hoje é: o Evangelho de Cristo é bom. Então, é muito poderoso quando nós podemos pegar um tema como este, numa altura em que tudo se tem feito na casa do Senhor, para que este Evangelho que é bom seja confundido com toda a sorte de perversão que veja. Shalom. A nossa escritura de base estará no livro de Mateus, Mateus capítulo 13, e vamos proceder à leitura a partir do versículo 24 até o versículo 25. Muito bem, pastor. Eu passo a ler a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 24 e 25. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e se retirou. Pastor. Poderosa leitura esta, irmão Domingos, quando nós podemos ver claramente aqui no livro de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24, nós encontramos aqui a natureza do Evangelho de Cristo Jesus. Então, nós vemos que ele diz e faz a comparação do reino de Deus. E se nós atentarmos claramente à Escritura, podemos compreender que tudo que o Evangelho de Cristo vem fazer é vir preparar um povo para o seu glorioso e eterno reino. Então diz aqui, propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Ele está a dizer já no princípio, colocando o parâmetro, colocando a comparação, colocando para nós o barômetro de medição, colocando aqui toda a certeza de que o evangelho que vem da parte de Cristo, ele é um bom evangelho. Então ele diz que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então,
nós podemos ver que se existe uma característica do Evangelho de Cristo, tem necessariamente de ser, em primeira instância, esta característica de ser um bom Evangelho. Então, e ele diz no versículo 25, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Então, aqui é onde nós vemos e podemos compreender a razão pela qual, neste momento, nós temos de fazer a pregação do Evangelho, da restauração do bom Evangelho. Porque ele está a dizer que o Evangelho de Cristo, está a dizer que o dono do campo, quando ele veio semear uma boa semente no seu campo. Mas o que acontece é que, no meio da noite, quando os homens dormem, veja, quando o adormecimento aparece, ele diz que o inimigo vem. Mas quando o inimigo chega, ele encontra aquilo que é bom que o Senhor semeou, e ele vem no meio da noite e semeia joio. Ele vem no meio da noite e coloca o que não tem nada a ver com o que o dono do campo semeou. Então você pode perceber que se aquilo que o dono do campo semeou é bom, neste caso o trigo, então a boa semente do Senhor, que é o dono do campo, a boa semente do Senhor, que é o Evangelho do Reino, a boa semente do Senhor, que é o Evangelho do arrependimento. Ele está a dizer que no meio do processo há um tempo de adormecimento. E quando o adormecimento aparece, diz que o inimigo toma esta como uma grande oportunidade para vir e no meio do campo que tem uma boa semente, ele chega e semeia uma semente má, uma semente que não tem nada a ver com a semente original que estava lá. Então, você pode compreender que quando Cristo Jesus de Nazaré, ele veio a esta terra, ele veio participar desta vida, fez-se transformar, transformou-se em homem, fez-se igual a mim e igual a si. Ele veio trazendo um evangelho que é bom, ele veio trazendo um evangelho que é conducente a toda a alma que nele crê, a poder participar do eterno reino de Deus. É por isso que ele está fazendo esta comparação. Está a dizer, em outras palavras, que o fundamento da pregação do Evangelho do Reino é um bom fundamento. Mas há que haver cuidado, porque no meio do adormecimento dos homens, o inimigo vem. Mas quando o inimigo vem, ele não vem brincar, ele não vem cumprimentar, ele não vem entreter, ele vem fazer um trabalho muito sério. Ele chega e semeia joio no meio do evangelho genuíno, semeia joio no meio da sementeira boa que o Senhor ele próprio semeou no seu campo. Então, o cuidado que a igreja precisa de ter, o cuidado que nós precisamos de ter, o cuidado que o evangelho do arrependimento vem chamar, e daqui a pouco você vai compreender por quê. Porque ele está a dizer já no princípio que se tu olhares para o evangelho de Cristo, ele é um bom evangelho. Mas se tu olhares para o evangelho que está na igreja nos dias de hoje, será que nós podemos chamar que ele é um bom evangelho? Como? Porque se o evangelho de Cristo chegou a encontrar um homem numa situação de queda, uma queda semelhante àquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 3, então você pode compreender que a partir de Gênesis, a semente que Deus colocou, que se você voltar para Gênesis capítulo 1, versículo 31, você vai encontrar o Senhor lá dizendo que depois de ter feito o homem e atribuir toda a autoridade, fez o homem e mulher, deu autoridade sobre tudo. A Bíblia diz em versículo 31 que o Senhor olhou e tudo aquilo que tinha feito era bom. Mas isto só foi bom até que o adormecimento chegou, até que a hora do sono chegou. Então o inimigo na hora do sono, ele vem e semeia joio no meio do trigo. O inimigo na hora do sono, quando ele vem, ele não vem fazer um trabalho pequeno. Ele vem fazer um trabalho que, se você continuar a ler nesta escritura, você ouve que os homens que adormeceram despertam. Mas quando eles despertam, conseguem ver que a situação mudou. Que a semente que era boa que o Senhor tinha deixado no campo, ela está sofrendo um ataque. Está sofrendo uma competição. Está sofrendo uma espécie de rebelião no meio do campo. Então,
você ouve que a gravidade deste ataque, do ataque espiritual que acontece ao evangelho do reino, chega a um ponto em que o Senhor diz, está bem, é melhor você deixa que cresçam juntos e eu vou separar no dia da colheita. Então, povo amado, nós podemos ver aqui que de fato o evangelho de Cristo, o evangelho da cruz, o evangelho que o Senhor veio e subiu a Golgotá para que ele fosse estabelecido em nós, ele é um bom evangelho. Então, a questão que se pode levantar é, o evangelho que está na igreja hoje, é de quem? De onde é que ele procede? Como é que este evangelho, depois de nós o termos recebido, como é que ele aparece no meio? Então, você pode compreender aqui que existe um adormecimento. Existe um adormecimento que está no livro de Mateus, capítulo 25. Aqui é Mateus 25, versículo. Vamos rapidamente para Mateus 25. Escuta o que a palavra do Senhor está dizendo aqui. Ele está dizendo em Mateus 25. Mateus 25 fala, é a parábola das 10 virgens. Ele diz aqui no versículo 5. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Então, este momento do adormecimento, que nós estamos a ver uma outra profecia bíblica, depois de termos visto os homens que adormecem no meio da guarnição do campo do Senhor, nós vemos as virgens que tomaram determinação, deixaram tudo, separaram-se do mundo, saíram do tipo de adoração que estava no seio das suas famílias e decidiram que a partir daquele momento começariam a ficar à espera do noivo. A Bíblia diz que há um tardar de chegar do noivo e estas virgens adormecem. Então, a hora do adormecimento é semelhante a esta hora da meia-noite, quando o inimigo vem e no meio da sementeira, quando o Senhor semeou uma boa semente, ele vem e mete joio. Então, você consegue ver que o joio e o trigo, apesar de serem semelhantes, não são a mesma cultura. Que o joio e o trigo, apesar de parecerem semelhantes ou de serem semelhantes, não é a mesma semente, porque o Senhor, ele próprio, quando vem, ele deixa uma boa semente. E ele diz que à meia-noite, quando os homens dormem, o inimigo vem e semeia joio. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que a semente do inimigo é amarga, a semente do inimigo é má, a semente do inimigo é diferente da semente de Deus. Mas acima de tudo, se você continuar a ler, ele diz aqui, ele diz em Mateus capítulo 13, diz aqui, e diz, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, e os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Então você vê aqui uma grande diferença. Estes servos que estão aqui, apesar de algum momento eles terem caído no sono, eles quando despertaram conseguiram identificar o joio no meio da igreja. É aqui onde a maior falha da igreja no dia de hoje está. É porque a igreja, apesar de todos, pastores, evangelistas e servos, concordarmos de que a igreja caiu, há dificuldade de identificar o joio no meio da igreja. Há dificuldade de identificar a presença do joio, a presença mortífera do joio no meio da igreja. Mas estes servos, apesar de terem dormido, quando eles despertam, eles vão e vão ter com o dono do campo. Veja, quando eles despertam, eles não arranjam maneiras, eles não inventam coisas, eles voltam para o dono e dizem, Senhor, o Senhor semeou uma boa semente. E eles reconhecem que também para além da boa semente, que há uma semente má, há um joio que apareceu no meio do trigo. Então, povo amado, o que é que aconteceu? O que é que está de errado no meio da igreja hoje? Quem é incapaz de ver que o evangelho da prosperidade que entrou na igreja é joio? O que é que aconteceu de errado na igreja hoje? Que somos incapazes de compreender que o evangelho que não repreende o pecado que está na igreja hoje é joio. O que é que está de errado conosco? Que somos incapazes de perceber
que as falsas profecias que estão na igreja hoje constituem joio. O que é que está errado em nós? Que tornamos-nos incapazes de perceber que o movimento do coronavírus, que o movimento das cheias, que o movimento dos terremotos, que o movimento das guerras, que o movimento do fim da paz, da fome e de toda sorte de pestes que devastam a terra é o anúncio de que o Messias está a vir. Porque está escrito na própria Bíblia. Mas ele disse que a semente que ele deixou no campo, quando ele veio implantar o evangelho da cruz, ele é capaz de detectar, ele é capaz de identificar, ele é capaz de observar, ele é capaz de reconhecer e distinguir a semente do Senhor e a semente do inimigo. Então, nós podemos nos perguntar hoje, como é que a igreja hoje é incapaz de identificar? Como é que é incapaz de discernir? É incapaz de distinguir a semente do inimigo da semente do Senhor. Porque nós já vimos uma grande ajuda já desde o princípio. Ele diz que o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, ele é bom. Porque ele diz que o reino dos céus é semelhante a um senhor, a um homem, que vai ao seu campo e semeia uma boa semente. Mas que, no entanto, no meio da noite, o inimigo vem e coloca joio no meio do campo. Mas nós encontramos aqui que a igreja que é sábia, a igreja que está atenta, a igreja que não perdeu em perspectiva a agenda celestial, ela, quando desperta, pode detectar que o inimigo visitou, pode detectar que agora os frutos que estão a aparecer aqui, nem todos têm a ver com a semente que foi colocada pelo Senhor. E a maior indignação que pode haver hoje é ver toda esta queda espiritual que está no meio da igreja. E não há servo que se levante, não há pastor que se levante, não há obreiro que se levante e traçar uma linha e dizer basta, basta, que já chega de queda. Porque o Senhor trouxe um evangelho que tem poder, um evangelho que tem autoridade. Vamos rapidamente a correr para o livro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, vamos ler o versículo 9. Porque esta é a igreja que recebeu o bom evangelho. Este é o campo que recebeu a boa semente. E nós somos os trabalhadores que agora estamos a abrir os olhos, estamos a ver que os falsos profetas estão na igreja, que a mentira está na igreja, a imoralidade está na igreja, os abortos, as nossas filhas estão abortando grávidas no meio do grupo de louvor. Os nossos filhos estão a engravidar meninas no meio da igreja. Então, nós podemos ou não identificar o problema que surgiu no meio da igreja. A igreja que ontem era santa, a igreja que ontem repreendeu o pecado, hoje está encontrada no meio do pecado. A igreja onde as pastoras perseveravam, não trançavam extensões, não se pintavam, não se embebedavam, não se prostituíam. Hoje em dia você olha para essa igreja, onde é que ela está? A boa semente que o Senhor deixou no campo, onde é que ela está? Então, vem esta grande indignação no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 9, e assim diz a palavra do Senhor. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Ele está a dizer, em outras palavras, que quando o evangelho do reino nos encontrou, ele encontrou-nos cada um de nós na sua condição, sabe? Na sua condição de queda, praticando a imoralidade sexual, praticando o engano, vivendo um mundanismo total. Ele está a dizer, então agora que nós nos tornamos conhecidos da parte de Deus, porque no dia em que nós aceitamos o evangelho de Cristo, os nossos nomes são inscritos, os nossos nomes tornam-se conhecidos da parte de Deus. Então a indignação que há é como é que nós, depois de termos conhecido esta verdade da parte do Senhor, como é que nós, depois de termos conhecido e nos fazermos conhecidos de Deus, nós voltamos aos rudimentos, nós voltamos à vida do mundo, nós voltamos a nos embebedar, nós voltamos a mentir, nós voltamos a roubar, nós que expulsamos a apostasia no centro da adoração, porque ele nos encontrou a adorar os mortos, mas hoje em dia nós voltamos a este tipo de adoração. A pergunta que ele está fazendo esta hora, o Senhor está fazendo é, como é que nós voltamos aos rudimentos?
a estes rudimentos, que ele chama até de fracos e pobres, aos quais nós queremos voltar a servir. Ele está a dizer, como é que nós podemos voltar a uma adoração que não tem poder? A uma adoração que não tem autoridade? Porque a fraqueza da adoração do homem está no pecado. Na verdade, ele está a dizer, o joio está no meio do trigo. Como é que vocês não podem identificar? Porque vocês agora já se fizeram conhecidos da parte de Deus. Então, a igreja é chamada a identificar o problema no meio da igreja. A igreja é chamada a identificar a razão e o lugar de onde ela caiu. Nós somos chamados a identificar e a ir reportar ao dono do campo que, Senhor, a semente que o Senhor colocou no campo, ela era boa. Mas veja o que é que aconteceu. O que aconteceu é que no meio da noite o inimigo veio e semeou joio. Mas ele está olhando para uma igreja que caiu e está a gostar da queda. Uma igreja que caiu e se conformou com a queda. Então, o Senhor não se conforma com isso. E ele questiona, ele está a perguntar, como é que vocês que já são conhecidos de Deus podem, uma vez mais, querer voltar a servir estes rudimentos do passado, que são fracos, que não têm poder e não têm autoridade? Então, você começa a compreender que, de facto, a igreja enveredou por um caminho, como quem quer dizer que o evangelho da cruz é fraco. É fraco para nos lavar do pecado, é fraco para nos retirar totalmente da imundície. Mas a palavra do Senhor vem nesta manhã e vem nos exortar. Ela vem nos repreender e nos manda voltar para Deus. Está a dizer, não é possível. Você que já se fez conhecido da parte do Senhor, como é que você hoje é encontrado nos mesmos pecados que praticava antes de ser convertido? Como é que pode ser um convertido no meio da igreja, mas as suas obras são iguais aos rudimentos antigos, fracos que não tinham autoridade e pobres porque não te podem dar o reino dos céus? Porque se existe uma maior herança que nós almejamos, é o glorioso e eterno reino dos céus. Então o Senhor está perguntando, como é possível que você possa voltar a esses rudimentos? Porque esses rudimentos não têm poder absolutamente nenhum. Então, veja que a palavra do Senhor não nos dá muitos espaços. Ele diz, como é possível? Você conheceu a verdade e depois voltou. Veja 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2. Veja o que ele diz. É assim como ele chama um povo que se faz conhecer a Deus e depois volta aos seus rudimentos. Ele diz, porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo se desviarem do santo mandamento que lhes foi dado. Deste modo sobreveio o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador de lama. O Senhor está dizendo assim, povo amado, como é possível que nós que acabamos conhecendo a vontade de Deus, como é possível que nós que tornamos-nos conhecidos da parte de Deus, nós que temos a noção de que a semente que o Senhor deixou no campo é uma boa semente, e nós estamos a ver o joio, não há quem se levanta para repreender a prostituição na igreja, não há quem se levanta para repreender o aborto, repreender as falsas profecias, repreender a mentira, ensinar o povo a não ser amante do dinheiro. Não há quem venha repreender o evangelho da prosperidade, que vem roubar a viúva, vem roubar o órfão, vem roubar os pobres na igreja. Quem é que se vai lembrar de correr ao dono e ir dizer ao dono do campo, pai, a semente que você deixou no campo é uma boa semente, mas eu estou vendo os falsos profetas assaltar o púlpito e o joio está no meio da adoração. Então, amado irmão, você sabe hoje que o evangelho de Cristo ele é bom. O evangelho de Cristo ele tem autoridade. Não é como os rudimentos de pecado onde nós estávamos, porque esses são fracos e não têm nenhuma autoridade. Então, prepara o caminho, o Messias está a vir. O reino dos céus está a ser anunciado e então abraça o evangelho do arrependimento, saia do pecado. Se Deus quiser, próxima semana nós voltamos a estar juntos aqui, neste que é seu programa
de todos os domingos. Shalom, amado irmão Domingos, eu devolvo a palavra para si aí no estúdio em Maputo. Deus abençoe. Eu continuo cá em Sofala. Shalom, shalom, shalom. Amém, pastor. Muito obrigado pela sua participação e dizer que estou com muitas saudades suas, caro servo, caro conservo no Senhor. Temos servido aqui com muita veemência e com muito pragmatismo. Exatamente. Eu dizia, temos servido aqui com muita veemência e pragmatismo. E neste momento só quero despedir a 2 telespectadores que acompanharam o programa Top Gospel Moçambique, dizer que nós voltamos domingo à mesma hora. Deus abençoe rica e poderosamente. Shalom.